Glorioso Deus e eterno Pai, glorificado seja o teu santo nome, bendito és tu, Senhor, entre todos os povos. Mas essas palavras, meu Deus, eu venho cumprimentar a todas as pessoas que estão sintonizadas, Senhor, nessa transmissão, e que Deus o abençoe em todas as nações, seja bem-aventurado pelo poder do Espírito Santo, e que a paz do Senhor esteja no meio de nós. A minha Bíblia está aberta no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 2 e no versículo 1. Deus quer estar falando nesta noite do primeiro milagre de Jesus como homem aqui na terra. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, desde o princípio do mundo ele estava com o Pai e muitos milagres foram feitos antes disso. Porém não era conhecido entre os homens, mas entre os anjos do céu. E aqui diz assim: a boda de Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para a boda. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. A sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles disseram. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metros. Disse-lhe Jesus: enche de água essas talhas, e encha-nas até em cima. E disse-lhe: tira agora e leva ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Capernaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Olha bem, hoje nós vemos tantas coisas acontecendo. Olhamos para a realidade da nossa vida e vemos que tudo é possível para Deus. Olha, meu amigo, é impossível às vezes alguma coisa pegar fogo estando molhado, mas Deus operou isso lá no altar de Elias. Agora nós vemos aqui em Caná da Galileia coisa que ninguém nunca imaginou na vida que pudesse acontecer. Mas eu quero dizer para você que você não é proibido de ir numa festa. Você não está proibido de ir em uma festa, porque às vezes em alguma festa você pode se surpreender, principalmente quando essa festa é preparada e abençoada por Deus. Quando teve esse casamento, boda significa casamento, ali em Caná da Galileia, Maria
mãe de Jesus, já estava lá. Mas foram convidados também Jesus e os seus discípulos. E Jesus compareceu à festa. Mas até aquele dia, nenhum milagre havia sido realizado por meio de Jesus. Mas Maria sentia e sabia que Jesus era Filho de Deus e podia mudar muitas coisas. E quando chegou no meio da festa, acabou o vinho. E o vinho era regado, a festa era regada pelo vinho que ali estava. E então Maria chegou a Jesus e disse: olha, acabou o vinho. Jesus não tinha nenhuma responsabilidade com ninguém, mas não tinha nenhum, não era submisso a ninguém, nem a nada. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Como ele quis dizer assim, que você tem nada a ver com isso, não é minha hora ainda. Ele não tinha Jesus não tinha Maria como mãe espiritual, e sim como mãe da carne. Então disse: que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas imediatamente havia ali 6 taças cheias. 6 talhas que era colocado para a purificação do judeu. Então Jesus disse: enchei dessas 6 talhas, enchei até a boca. E assim fizeram. Quando acabaram de encher, nem tinha acabado de encher direito ainda, aí Jesus já disse: retira agora a água e leva ao mestre-sala. E quando levou para o provador do vinho, era o melhor vinho existente na face da terra. Ninguém nunca bebeu um vinho quanto aquele que Jesus transformou. Então o mestre-sala, chamando os noivos, disse: poxa, olha, todo mundo dá primeiro o vinho bom, e quando o povo já estão bebidos, já estão bem alterados, aí solta o vinho ruim, porque depois que o cara estiver bebendo, ele toma até só da calça, não tem problema, para ele está ótimo, né? Mas Jesus foi diferente, e ele disse: você deixou o melhor vinho por último. Mas ele não sabia que aquele vinho era a água que Jesus havia transformado. Não é fácil você pegar uma água e dar um sabor nela como vinho. Ela pura, sem acrescentar nada, só o poder do Espírito Santo, o poder do Senhor. Assim é a nossa vida, irmão. Se nós colocarmos na mão de Deus a nossa vida, Jesus também nos purificará e tirará de nós todas as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, e nos conduzirá à glória do Senhor. Então torna-se a alma mais importante, mais limpa, mais pura. Mas poucos são as pessoas, porque quando nós aceitamos Jesus, é como aquela água que foi chegada até a talha e transformada em vinho. Quando nós aceitamos Jesus, também somos transformados em filhos do Senhor Jesus. Porque até então, antes disso, nós somos simplesmente criatura que Deus ama. Passamos a ser filhos legítimos do Senhor a partir que nós aceitamos a Jesus e descemos as águas. É a mesma coisa de sermos colocados na talha, transformados, multiplicados, e seremos agora almas especiais para Deus. Mas olha bem, ninguém pode impedir aquilo que Deus tem determinado. Só que tem um detalhe, meu irmão. Tem que haver em nós amor a Deus. Tem que haver em nós humildade diante do Senhor, respeito para com as coisas de Deus. Mas se não tivermos respeito nem humildade diante do Senhor, nada se purificará na nossa vida, porque Deus é Senhor, Deus é poderoso e Deus é. Logo depois dali, nós vemos que ele já continuou fazendo milagre por toda a Galileia, e ele foi para Cafarnaum e não ficou lá muitos dias. Então ele veio novamente para Jerusalém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos.
Olha bem, o que é a transformação? Ali Jesus transformou a água em vinho. E Nicodemos era principal do sacerdote. E ele disse assim, e este foi de noite ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe, não, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário nascer de novo, mas o vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos, e testemunhamos o que vimos, não aceitais os nossos testemunhos. Se vós falo das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falo da celestial? Porque muitas pessoas não dão valor, não ouvem a voz de Deus. Às vezes Deus fala, Deus pede, mas as pessoas nunca obedecem aquilo que Deus determinou que fosse feito. Mas, infelizmente, o mundo é assim, o povo é assim, né? Às vezes você conhece uma pessoa, tem todo o conhecimento, tudo, você acha uma coisa dele, mas no interior daquela pessoa é muito diferente. Mas a Bíblia diz que se nós não nascermos de novo, se nós não mudarmos a nossa vida, não mudarmos o nosso conceito, o nosso conhecimento, Deus não pode nos salvar, irmão. Porque Deus só poderá nos salvar se nós estivermos plenamente de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sim, sim ou não, não. O que passa disso são procedências malignas. É por isso que o homem precisa pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Quando vai fazer alguma coisa para Deus, tem que examinar o seu interior, se você está verdadeiramente pronto para fazer, disposto a fazer, a sofrer pela obra, a viver para Jesus, a andar nos caminhos de Jesus, a obedecer às normas do Senhor. E aí sim, quando nós estivermos prontos para isso tudo, então seremos abraçados por Jesus e podemos fazer grandes sinais de maravilha. Porque hoje o mundo está perdido, não há mais obediência entre os filhos de Deus, não há mais respeito com a palavra de Deus, não há mais amor nas coisas de Deus. As pessoas fazem as coisas por querer ou pela vontade deles e do jeito que eles querem, e não é assim com Jesus. Nós temos que fazer segundo a vontade de Deus, e se Deus é fiel conosco, é porque nós somos também, precisamos ser fiel com Deus. Não adianta nada você dizer que serve a Jesus se não obedece às coisas de Deus.
será um grande mentiroso e está atrapalhando até a vida de outros que se aproximam, porque todo mundo vai olhar para você e vai dizer, mas esse cara não anda na presença de Deus, então ele não pode fazer as coisas. Realmente não pode. Por quê? Porque não está apto, não está preparado, não está limpo, não está transformado, não está purificado para fazer a obra do Senhor. Aquelas talhas que Jesus mandou encher de água, eram as talhas que o povo colocava água assim, mas para a purificação do povo, agora do judeu. Agora, quando Jesus chegou, Jesus entrou com poder naquelas talhas, colocou o seu poder sobre aquelas talhas, sobre a água que estava ali. Assim como a água foi transformada em vinho, nós precisamos ser transformados também com a esperança do nosso Senhor Jesus, transformado para servir a Deus, para andar com Deus, viver em obediência a Deus, para que Deus possa nos abençoar. Eu sei que nós temos falado aqui e pessoas até em outros países têm sido abençoadas, enquanto muitos que moram perto ou às vezes estão até na igreja, não às vezes nem compartilham essa transmissão, porque não tem interesse pelas coisas de Deus, não tem amor pelas coisas de Deus, não tem respeito pelas coisas de Deus. Então, às vezes, só que a Bíblia diz que cada um presta conta de si diante de Deus. Eu não me preocupo com isso, irmão, porque eu faço a minha parte, e quem quiser chegar ao céu, que faça a sua, porque eu simplesmente ensino o caminho da salvação, mas não salvo ninguém. Quem salva é Jesus. E às vezes eu sou meio duro naquilo que eu falo, que eu peço, né? Mas a realidade é que a gente tem um zelo pelas almas como Jesus tem, mas Jesus está aguardando você se converter de novo, porque nem todos aqueles que desceram a água estão convertidos ainda. Precisamos ter uma mudança muito grande para que possa ser alcançado. Enquanto pessoas longe daqui, em outras nações, abraçam essa transmissão e às vezes aceitam até Jesus através da transmissão. Nós temos pessoas do Nordeste que aceitaram Jesus através das palavras daqui, da renovação da aliança e as orientações que eu e os obreiros e obreiros aqui nos orientamos as pessoas. Então, por quê? Porque Deus está naquilo que falamos. Porque o nosso coração está aberto para servir a Deus e não para brincar com as coisas de Deus. E tem muita gente que dessas águas continua brincando com as coisas de Deus, e não é assim. A Bíblia diz: sujeitai aos vossos pastores, porque eles zelam pela tua alma. Mas hoje as pessoas, grande parte, não tem respeito com seus pastores, não obedece, não anda na presença de Deus e daí ignora quando o pastor fala. Mas cada um presta conta de si diante do Senhor. Quando chegar diante do Senhor, não vai ter como falar nada, porque a gente ensinou, a gente mostrou, a gente cobrou, a gente fez tudo, mas não quiseram obedecer. Então, seja feita a vontade de Deus e não nós. Mas vamos estar orando agora com você. Antes que orasse pelas nações, onde você estiver aí, coloque o seu um copo de água sobre a sua mesa, e eu estarei orando nas águas para que Jesus possa te curar, te transformar. Eu vou dar um tempinho para você enquanto você pega a sua água, para que seja apresentada a Deus. Assim como eu vou apresentar esta taça de água, eu quero que você também apresente o seu copo de água e a Deus, para que Deus possa quebrar todas as barreiras, muralhas, perseguições que existem no meio do teu mundo. Amém? Olha bem, enquanto eu estou falando aqui, prepare o seu copo com água, que Deus está abençoando a sua vida. Quando Jesus abençoa aquela água, ela transformou em vinho. Eu vou abençoar esta água e a água que está no copo da sua casa, para que ela seja transformada em remédio, em cura, em libertação, em paz e em salvação. Glorioso Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, eu venho humildemente apresentar essa taça de água nas tuas mãos.
Derrama, Senhor, em todos os lugares onde estiver um copo de água posto à sua frente. Que o Senhor derrama partículas do teu sangue, ungindo e abençoando e consagrando esta água, para que haja nela cura, paz, alegria, felicidade e prosperidade. E que o Espírito Santo possa, através desta água, ao ser ingerida, Pai, curar todas as enfermidades incuráveis pela medicina. Tudo aquilo, meu Deus, que o povo não consegue com a medicina, o Senhor conseguirá. Assim, ó Deus, como aquela água foi transformada em vinho, esta água será transformada em grandes bênçãos na sua vida, na sua família, aonde você estiver. Deus abençoa esta água, consagra o Senhor em todos os lados, a água que estão para ser tomada, abençoada e operando grandes maravilhas na vida do teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pode tomar a sua água para que Deus possa te abençoar. Obrigado, Jesus. Agora vamos estar orando pelas nações. Ó Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, aonde quer que esteja uma pessoa, Pai, necessitada, sofrendo, sem saída, enfermo, desenganado, que o Senhor entra com providência e abençoa, Pai, livra, cura, liberta, transforma e prospera, porque a tua palavra diz que ela não volta para si vazia sem antes prosperar naquilo que é devido. E em nome do Senhor Jesus, eu apresento todas as nações na palma das suas mãos, crendo, meu Deus, que aquelas pessoas que estão em conflito, que estão, meu Deus, desoladas, que estão, meu Deus, desabrigadas pela guerra, pelas enchentes, não importa qual seja o problema, porque até os vulcões às vezes desabrigam o teu povo, que aquelas pessoas que estão, meu Deus, nessas situações difíceis, que o Senhor entra com providência, dê o alento, meu Deus, e a paz na vida, no coração e na família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Ficam com Deus, tenham uma ótima noite, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.